setinha? Tá Já foi. Isso. Tá filmando não, né? Tá filmando? Já começou já. Esse aqui já? Já. Já botou aí? Aí ele consegue cortar? Consegue. Beleza. 1, 2, 3 e... Boa noite a todos. Vamos começar uma videoaula sobre 5S, programa 5S. Eu sou Evanildo Evangelista Gonzaga, trabalho também como instrutor de formação profissional e educação tecnológica. Estou assessorando o pessoal, no site www.metalmec9.webnote.com. Então essa videoaula estará disponível nesse site. Tá? Falar sobre o programa 5S. Então vamos começar. O programa 5S é um programa que veio do Japão, um programa que veio do Japão juntamente com as metodologias e ferramentas da área da qualidade. E foi disseminado para o mundo todo, toda essa metodologia, período pós-Segunda Guerra Mundial. Período pós-Segunda Guerra Mundial foi disseminado para o mundo, chegando ao Brasil na década de 70. E início da década de 80 tivemos a implantação do programa 5S. O programa 5S ele trata de quê? Vamos continuar no próximo slide. O programa 5S aborda sobre um ambiente limpo e organizado. Ele envolve o quê? 5 características, 5 sensos que devemos aplicar no dia a dia. Esses sensos, 5 sensos, eles contribuem para justamente o quê? Manter um ambiente limpo e organizado. O primeiro senso, o senso de utilização. O senso de utilização, separamos os materiais que temos necessidade daqueles materiais que não necessitamos utilizar no nosso dia a dia. Depois de separar os materiais, vamos para o segundo senso, que é o senso de organização, onde organizamos os materiais, colocando cada material em uma respectiva ordem. E não importa apenas separar e colocar em ordem, é importante deixar o ambiente sempre limpo, ou seja, organizado e limpo. Quer dizer o quê? Que a nossa preocupação não é apenas em separar e organizar, mas também deixar sempre o ambiente o mais limpo possível. Por quê? Porque isso vai caracterizar o quarto senso, que é justamente a questão da saúde e higiene no ambiente de trabalho. Ou seja, um ambiente de trabalho onde temos limpeza e organização, provavelmente teremos menos tendência a riscos ambientais, ou seja, riscos de acidentes no ambiente de trabalho. E não importa o que você vai fazer, se não tivermos disciplina, não vamos conseguir realizar todos os 5 sensos. Então é extremamente importante a autodisciplina, ou seja, precisamos de praticar os 5S, que cada um tenha o compromisso de fazer isso cada dia. Vamos abordar agora cada um dos sensos de maneira mais calma. Abordando agora os 5 sensos, senso de utilização, de ordenação, de limpeza, de saúde e autodisciplina, só caracterizando que, como é um programa que veio do Japão, são todas as primeiras palavras, começadas com S, palavras que vieram do Japão. Seiri, Seiton, Seisó, Seitsu, Shitsu, Shitsuki. E o que acontece? Essa tradução, ao pé da letra, não ficaria legal. Foi colocada a questão do senso, Então, senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de saúde, senso de autodisciplina, caracterizando os 5S. Abordando agora cada um deles, cada um dos sensos. Vamos falar isso pausadamente, abordando cada um deles. O primeiro, Seiri, senso de utilização. Refere-se à identificação de matérias, equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e dados necessários e desnecessários, descartando ou dando a devida destinação àquilo que é considerado desnecessário ao desenvolvimento das atividades. Quer dizer o que neste primeiro senso? Que separamos os materiais, aquilo que tem utilidade daquilo que não é útil, ou seja, separamos o útil do inútil. Tá? Então, nesse primeiro senso, a preocupação é separar apenas aquilo que temos necessidade daquilo que não necessitamos no nosso dia a dia. Vamos para o segundo senso. O segundo senso é o Seiton, senso de ordenação. O que sobrou deve ser arrumado. O senso de ordenação tem como objetivo principal a simplificação, sendo que os materiais devem ser colocados em local de fácil acesso, para que a organização seja facilitada. Então a ideia é colocar cada coisa no seu respectivo lugar. Assim, fica muito mais fácil de encontrar.
né? Porque quando temos tudo organizado, qual que é a tendência? Você saber onde está cada coisa. Então, seja, o que devemos fazer no dia a dia? Separar as coisas e depois organizar, colocando cada coisa no seu respectivo lugar. Agora o terceiro senso, SEIRI, senso de limpeza, consiste em deixar o ambiente de trabalho, equipamentos e materiais sempre limpos, devendo-se investigar as rotinas que geram sujeira, modificando-as. Neste terceiro senso, nós temos a preocupação de, além de deixar o ambiente com as coisas organizadas, de deixar as coisas também limpas. Ou seja, todo o ambiente deve ficar limpo, né? Ou seja, o que deve ser feito? Não importa, né, se você cumpriu toda a sua rotina de trabalho, o ambiente ficou sujo, né? Você deve procurar, ao final de toda a atividade, deixar o ambiente limpo, limpar e organizar. Então, ou seja, o terceiro senso ele contribui, ou seja, justamente modificando a questão de deixar as coisas não apenas organizadas, mas também de forma limpa, né? E envolve, além dessa questão de limpeza e organização, pode envolver a questão da postura e comportamento. O senso de limpeza pode ter um sentido mais amplo, como ser honesto no modo de se expressar, ser transparente com amigos, família, subordinados, vizinhos e etc. Então, o que é evidente com relação ao programa 5S? É uma mudança, já começamos a ter aqui uma mudança da cultura, ou seja, aquela cultura, né, de dar jeitinho sempre nas coisas, nós temos uma mudança, de deixar as coisas organizadas e limpas. Então, ou seja, nós mudamos o nosso hábito, a nossa cultura, né? Por quê? Porque devemos fazer isso e praticar. Isso deve ser obrigação de todos nós. Agora, abordando sobre o quarto senso. Vocês verificam o seguinte: nós deixamos as coisas, separamos as coisas, deixamos as coisas organizadas e deixamos tudo limpo. Quer dizer o que agora? Né? Que tudo fica mais fácil de trabalhar, de organizar, e aí nós temos um ambiente mais agradável para se trabalhar. E o que é interessantíssimo nesse sentido, que fica mais fácil detectar se o ambiente tem ou não risco de acidentes. Quer dizer o quê? Que assim podemos identificar se o ambiente ele é adequado ou não, se ele é saudável ou não, né? E aí o que evidencia isso? Uma melhor qualidade de vida, né? Se o ambiente é saudável, implica que temos uma boa condição para se trabalhar. Então o quarto senso, né, que é o SEISU, senso de saúde e higiene, ele abrange toda essa estrutura com relação aos riscos ambientais, né? Então, o senso de saúde e higiene procura garantir um ambiente não agressivo, livre de agentes não poluentes, com boas condições sanitárias nas áreas comuns. Zela pela higiene pessoal e cuida para que as informações e comunicados sejam claros, de fácil leitura e compreensão. E aí nós temos um ambiente com melhor qualidade para se trabalhar, um ambiente saudável. Mas nada disso adianta, né, se você não praticar isso diariamente. Por isso que é importante o quinto senso, Shitsuki, senso de autodisciplina. Quer dizer o quê? Não importa, né, apenas praticar os quatro sensos, não vai adiantar. Tem que ter a disciplina de praticar todos os dias. Então esse senso é extremamente importante para a prática dos quatro sensos anteriores. Não se pode apenas praticar um, devemos praticar todos, né? Então não adianta apenas separar, organizar, deixar o ambiente limpo e também evidenciar as questões dos riscos de saúde. É importante que isso seja praticado em conjunto e todos os dias. Então, o senso de autodisciplina implica que, com o senso de autodisciplina, torna-se necessário que cada um tenha compromissos éticos, técnicos e morais, desenvolvendo o hábito de observar e seguir normas, regras, horários, procedimentos e atender especificações. Importante que não seja uma imposição, mas sim um reconhecimento individual da necessidade desse compromisso. Então, ou seja, com o quinto senso nós fechamos os 5S, ou seja, primeira coisa, separamos os materiais, os equipamentos, as ferramentas, depois de separar aquilo que tem utilidade daquilo que não tem utilidade, organizamos, colocamos cada item no seu respectivo lugar, preocupamos no terceiro momento, deixar tudo limpo, o ambiente deve estar sempre limpo. Depois, evidenciamos os riscos ambientais, os riscos de acidentes, ou seja, o ambiente ele tem que ser um ambiente saudável, uma boa condição para se trabalhar. E devemos praticar isso todos os dias, ou seja, ter autodisciplina de se fazer isso todos os dias. Por quê? Com isso nós vamos conseguir algumas vantagens, né? Quais serão essas próximas vantagens, né? Nós temos muitas vantagens com o programa 5S, porque muitas vezes evidenciamos o ambiente está limpo e organizado. E quais são essas vantagens, né? As vantagens são, primeira delas, cumprimento natural dos procedimentos operacionais. Por quê?
como temos autodisciplina, vamos fazer tudo cumprindo da forma correta e adequada. Cultivo de bons hábitos. Quer dizer o quê? Que nós vamos ter a tendência de praticar as coisas de maneira correta, ou seja, criando bons hábitos no ambiente de trabalho. Depois, garantia da qualidade de vida no ambiente de trabalho, porque temos um ambiente saudável, então garantimos uma qualidade no nosso ambiente. Liberamos espaços, utensílios, equipamentos e documentos que não são necessários, ou seja, liberamos tudo aquilo que é desnecessário, que não tem utilidade. Eliminamos itens fora de uso e sucata. Realmente retiramos aqueles materiais que não têm necessidade, ou seja, eliminamos os itens que são realmente, que não têm necessidade, que são desatualizados e fora de uso. E por último, ali dessas primeiras vantagens, temos a redução do tempo de procura. Por quê? Porque conseguimos executar as atividades, conseguimos fazer as coisas com qualidade e temos uma redução na hora de procurar as coisas. Por quê? Tudo está ao nosso alcance, tudo está organizado, temos tudo de maneira bem identificada. Continuando as próximas vantagens, ou seja, o ambiente fica muito melhor de se visualizar, o ambiente fica muito mais agradável de se trabalhar. Temos uma diminuição dos riscos de acidentes. Por quê? O tempo todo estamos evidenciando os riscos ambientais, os riscos de acidentes no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, preocupando sempre com a condição saudável do nosso ambiente. Temos rapidez e facilidade para encontrar documentos, materiais, ferramentas e outros objetos. Por quê? Tudo está organizado no seu respectivo lugar. E aí temos o melhor controle de equipamentos, documentos, materiais, ou seja, temos o melhor controle de todas as atividades, de tudo que fazemos e desenvolvemos. Então está aí, finalizamos a aula com relação à parte do programa 5S. Espero que vocês tenham aproveitado, entendido, e que essa assimilação da aula de hoje vocês pratiquem no dia a dia, tá? Porque essa cultura realmente seja aplicada não só no ambiente de trabalho, mas também na vida de todos vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Foi demais. Foi bom, né?